la usurpadora. Paulina está chegando em casa quando é surpreendida por uma pessoa, nada mais nada menos do que Donato. Donato diz que não se esqueceu dela. Paulina pergunta como ele se atreve a vir ali depois do que aconteceu com seu marido. Ele diz que gosta de ficar perto dela. Ela pede que ele vá embora. O doutor pergunta a Heloísa se Carlinhos comeu. Heloísa diz que ele não quis nem beber água. O doutor diz que Carlinhos precisa de ajuda de um psiquiatra porque é um menino problemático que vai dar muito trabalho aos pais. Paulina promete ir ao estúdio de Donato encontrá-lo. Ela diz que precisa falar com ele, porque a única maneira de evitar o perigo para ela será revelar para ele toda a verdade e ficará nas mãos dele, mas pede que ele vá embora agora, pois irá o mais rápido possível, assim que puder. Donato pensa. Lalinha dá boa tarde a Paulina e pergunta como foi. Ela diz que bem. Lalinha fala que o Willy chegou e se trancou na biblioteca. Paulina vai até o Willy. Paulina diz que isso não pode continuar assim e vai dispensar a Viviana. O Willy não se importa. Paulina diz que ele não se importa que a moça passe necessidade, mas que se dissesse isso ao Leandro, ele a defenderia. O Willy diz que Leandro se acha muito macho. Paulina diz que ele é. O Willy pergunta se o operário tem chances de ser o novo amante dela. Irritada, Paulina mete a mão na cara de Willy com um forte tapa. Stella liga para Stephanie e a informa que Willy apanhou, pois brigou com o Leandro por causa de Viviana. Stephanie fica chocada. Willy diz a Paulina que ninguém vai impedi-lo de ficar com a Viviana e ela que dirá sim ou não. Willy acha que Viviana dirá sim. Paulina pede que ele não repita as mesmas cenas de hoje na fábrica. Willy diz que foi Leandro quem começou. Paulina diz que Leandro está apaixonado por Viviana. Ela diz que Willy está metido num jogo perigoso. Ele diz que também esteve metido com ela e ela adorava ficar com ele. Paulina pede que ele aguente as consequências. Ela diz que a fábrica deve ser sagrada para ele e Leandro. Lalinha avisa Paulina que estão ligando do hospital. Heloísa diz a Paulina que Carlinhos teve um pequeno problema e precisam dela. Willy entra no seu quarto. Stephanie pergunta o que houve e se ele bateu a cara na porta. Willy finge que sim, mas Stephanie revela que sabe de tudo, que ele brigou com Leandro por causa da Viviana. Piedade diz a Adelina que Stephanie está doida da cabeça. Adelina diz que a coitada é infeliz demais com o marido. Piedade diz que acha que Willy tem que reconsiderar, porque Stephanie não tem nenhum atrativo para um homem e vive sempre descuidada. Stephanie diz a Willy que é motivo de riso e vergonha para toda a fábrica e devem estar fofocando horrores sobre ela. Willy pergunta por que ela se importa. Stephanie diz e pergunta que mal fez a ele para ele fazê-lo viver esse inferno. Willy diz que ela é chata, antiquada e desagradável. Ela diz que é decente. Willy diz que as mulheres decentes não se vestem como ela e são atraentes, agradáveis. Willy diz a Stephanie para imitar a Paola se não quiser perdê-lo, porque ela é culpada por ele procurar na rua o que não tem em casa. Stephanie diz que isso é mentira, porque antes dele se meter com aquela vadia, era feliz e agradável, mas ele matou tudo isso dela. Ela soca ele. Willy pede que Stephanie mude e que se não for por ele, que seja por si mesma. Willy diz que se ela mudar, pode se esquecer de Viviana. Enquanto isso, em Tijuana, Luciano está cheio da grana, mas percebe que seu dinheiro já está acabando e decide voltar para a capital para subornar a usurpadora. Carlos Daniel diz a Paulina que Carlinhos teve outro ataque e não quis comer nada o dia todo. Paulina lamenta. Carlos Daniel diz que não tem paciência para lidar com o comportamento do menino, pois ele é insuportável. Paulina pede para começarem de novo e lutarem para ajudar o menino. Paulina diz para ele ir para casa tomar um banho quente e dormir, pois vai cuidar de Carlinhos. Ele a beija e se despedem. Na vila, Viviana diz à madrinha que Leandro não pode criticá-la, nem se meter na sua vida.
Abigail defende Leandro para Viviana. Leandro diz a Abigail que Viviana está paquerando descaradamente um pilantra casado com uma das donas da fábrica. A safada diz que isso é mentira, pois o Willie não fez nada de mal a ela e é casado com uma mulher que não ama e pretende se divorciar. Abigail pede que Viviana escute Leandro. Ela não dá bola para ele e diz que não gosta de Leandro. Leandro se entristece. Ele diz que está apaixonado por ela, mas se ela não gosta dele, não vai insistir mais. Mas pela madrinha dela e por ela mesma, não vai deixar que aquele sem vergonha brinque com ela. Leandro ameaça matar o Willie caso ele fique com Viviana. Carlos Daniel se despede do filho e Paulina fica cuidando da criança mimada. Paulina diz a Carlinhos que deixou a ele um pai sorridente e carinhoso e agora ele está triste e chateado. O menino diz que não ouve nada. Ela o beija e pede que ele não chore, pois não tem culpa de ser assim. Ela diz que ele é muito sensível. Ele diz que não quer ser inválido. Paulina diz que ele não vai ficar assim e pede que ele não tenha medo. Ele diz que se ficar assim, prefere morrer. Paulina diz que os médicos e ela e Carlos Daniel não vão deixá-lo morrer. A enfermeira chega com o jantar, mas percebe que Carlinhos nem sequer almoçou. Paulina diz que o jantar Carlinhos vai comer. Ele diz que não quer. Paulina diz a Carlinhos que se ele não comer, vai pedir que alimente ele por uma sonda. E é horrível. Viviana diz à madrinha que vai falar com quem quiser. E se quiser namorar, vai namorar com quem quiser também. Abigail pede que ela tome cuidado com o namorado que vai escolher e que tome cuidado para não ser enganada. Viviana diz que o Willie é louco por ela. Abigail diz que nenhum homem rico fica louco por uma morta de fome pobretona como ela. Abigail pede que Viviana não procure mais o rapaz. Ela pede que Viviana tenha decência e não dê bola para homens casados. Carlinhos pede que a mãe nunca o deixe andar de amuletas. Ela diz que não pode cumprir isso, pois será para o bem dele. Paulina pede que ele coma a comida, pois será obrigado a se alimentar por uma sonda, caso não queira. O menino acaba aceitando comer, mas continua dizendo que não vai andar de amuletas. Na fábrica, Estela atende uma ligação de Stephanie. Stephanie diz a Estela que enquanto a sirigaita da Viviana trabalhar na fábrica, não voltará mais, mas pede que a sua companheira vigie os passos de seu marido e a comunique, pois pagará ela muito bem. Estela finge que não precisa de grana e que faz isso para ajudá-la. De todo jeito, Stephanie quer pagá-la. Heloísa chega ao quarto de Carlinhos. Ela pede a Paulina para convencerem Carlinhos a se levantar para andar com as amuletas. Paulina diz que não será nada fácil. Heloísa pede que ela continue e tente fazer o menino andar, pois não é bom para ele ficar imóvel na cama. Willie trabalha na fábrica e entrega para Carlos Daniel os cheques dos empregados. Willie diz a Carlos Daniel que ele e Stephanie querem um aumento de salário. Carlos Daniel pergunta se ele falou com Paola. Willie diz que ainda não, mas pede que ele faça o cheque com um bom aumento. Enquanto isso, no Texas, Estados Unidos, Braulio serve uma bebida para Douglas Maldonado. Douglas diz que valeu muito a pena gastar $2 milhões para conhecer a mulher que o devolveu a saúde e o bom humor. Braulio diz que foi maravilhoso. Ele ressalta que se a senhora Bracho o visse assim, se assustaria. Douglas diz que se Paulina fosse solteira, a pediria em casamento nesse mesmo instante. Douglas se pergunta por que Paulina tem tanta semelhança com Noélia. Braulio diz que sempre teve dúvidas se realmente a mulher que ele envolveu era essa tal de Noélia. Carlinhos diz à mãe que sonhou que estava jogando tênis com ela. Paulina diz que logo logo ele poderá jogar. Carlinhos acha que não, mas ela diz que ele jogará assim que ficar bem. Ela tenta animá-lo a se recuperar. Leandro verifica os cheques dos empregados e diz a Carlos Daniel que o cheque de Viviana está errado, porque tem mais dinheiro do que ela ganha. Carlos Daniel observa o Willie, percebendo o que ele fez. Willie pretendia pagar mais dinheiro para Viviana, justamente para começar a conquistá-la aos poucos. Paulina diz a Carlinhos que aos poucos ele dominará as amuletas, pois não é difícil usá-las. Ele diz que não quer usar. Ela diz que os músculos dele podem atrofiar e ele virar um boneco. O menino se preocupa e aceita andar com as amuletas. Logo em seguida, ele abraça a mãe e diz que a ama muito, porque ela é muito boa para ele.
Douglas diz a Braulio que talvez o nome daquela mulher não fosse Noélia, porque ela era estranha e misteriosa. Braulio diz que Paulina é diferente. Douglas diz que parecem irmãs gêmeas e vai escrever para Paulina e dizer que está bem. E também vai agradecer a ela por ela ter tido coragem de dizer o que disse na sua cara. Ele diz que não deixou de pensar na mulher. Ele lamenta que ela seja casada. Paulina finalmente consegue ajudar Carlinhos a andar com as amuletas. Willy diz a Carlos Daniel que jura que não fez esse cheque para Viviana. Carlos Daniel diz ao cunhado que se ele quiser agradar Viviana, que faça isso de outro jeito e não assim. Ele diz que errou a quantia. Carlos Daniel diz: "Ah, que coincidência. Você errou bem no cheque dessa menina. Não vamos mais confiar em você, Willy, porque cada vez que gostar de uma operária daqui, vai aumentar o salário dela sem nos avisar." Leda chega à empresa para ver Carlos Daniel. Willy fala com Leda, que tem andado como um bicho acorrentado. Leda descobre que Stephanie não trabalha mais ali. Ela ri e diz que sabia que Stephanie não iria aguentar. Stella segue escutando tudo sem que eles percebam. Willy diz a Leda que Stephanie está com ciúmes porque ele está de olho em uma operária simpática dali. Leda vai até Carlos Daniel e o cumprimenta. Leda se oferece para trabalhar na fábrica e avisa que pode ser útil e ajudá-los ali. Leda se oferece para trabalhar lá. Carlos Daniel diz que ela o perturbaria muito e seria uma tentação ali. Ela diz que se comporta bem e pergunta se ele não quer uma secretária. Carlos Daniel diz que no momento tem a Branca e talvez possa precisar dela depois. Leda diz que pode ficar na função de relações públicas, pois fala em vários idiomas e quer colaborar com os Bracho, porque eles também são sua família. Carlinhos está ansioso para voltar a andar, mas Paulina pede para irem aos poucos. O menino consegue andar com as amuletas. Carlos Daniel diz a Leda que vai pensar em relação a ela. Ele diz que tudo continua igual. Leda pergunta como ele aguenta ficar sem fazer amor com Paola. Leda o beija e ele cai na tentação da piranha. Willy chega ali e ri ao vê-los juntos. Ele entrega o cheque corrigido para o Carlos Daniel e se retira. Willy debocha, pedindo para eles se divertirem. Paulina diz a Carlinhos que o pai dele vai ficar muito feliz quando vê-lo assim. Leda pergunta a Carlos Daniel quando irá na sua casa. Ele diz que está muito ocupado com Carlinhos. Leda diz que Paola recebe tudo dele sem dar nada e já está na hora dele se vingar dela. A safada engole a boca do primo, aos beijos. Carlos Daniel diz que se um dia terminar com Paola, vai querer ficar com ela. Leda pede para ele pensar na sua proposta de trabalhar na fábrica com eles. Douglas pensa nas palavras de Paulina, que disse para ele viajar, se curar e começar uma nova vida, para voltar recuperado e feliz. Douglas quer reconquistar Paulina e diz que gosta mais dela do que da outra que tanto se parece com ela. O cara está bem animado e começa a escrever sua carta. Carlinhos fica feliz por ter aprendido a andar de amuletas. Paulina fica feliz e impressionada com o garotinho. Ele diz que agora pode ir para casa. Paulina diz que amanhã mesmo, se ele quiser. Paulina pede para fazerem uma surpresa para o Carlos Daniel quando ele vir. Rodrigo liga para Patrícia e diz que não conseguiu um trabalho digno e as coisas estão cada vez piores. Patrícia pede que ele volte, pois Paola está realmente mudada. Ele pede que Patrícia não fique do lado de Paola. Rodrigo diz que não se sente bem e está preocupado por não conseguir trabalho. Patrícia fica triste com o orgulhoso do marido. Adelina fala com Paulina e diz a Stephanie que Carlinhos vai voltar para casa. Stephanie diz que está contente pelo Carlinhos e por seu irmão, mas não por Paola. Adelina diz que Paola mudou muito. Stephanie diz que tem certeza que Paola contratou Viviana para Willy se interessar pela moça, para lhe provocar. Adelina pede que Stephanie não diga isso e faça um esforço para voltar a ser o que era antes. Adelina aconselha ela a se arrumar para o marido e provocar ciúmes nele. Stephanie chora por estar perdendo Willy aos poucos. Adelina aconselha ela a lutar pelo marido com todas as forças e que comece a mudar hoje mesmo. Já de noite, Carlos Daniel diz a Paulina que Leda esteve na fábrica, dizendo loucuras e quer trabalhar lá. Paulina diz que não é má ideia, pois Leda é apresentável e tem desenvoltura.
Paulina diz a Carlos Daniel que Carlinhos tem uma surpresa para ele. Eles entram no quarto do menino. Carlinhos está de pé com as amuletas. Carlos Daniel fica muito feliz. Paulina diz que amanhã já podem voltar para casa. Paulina pede para o menino ir descansar agora. Ele deita na cama. Paulina dá um livro para ele ler, pois irá com o pai dele à cantina conversar. Paulina vai com Carlos Daniel para a cafeteria do hospital. Paulina diz a Carlos Daniel que Willy e Stephanie têm que trabalhar ou sair da casa. Carlos Daniel diz que precisam demitir os dois. Paulina acha que Willy gastaria o dinheiro rápido. Paulina pede que Carlos Daniel lhe prometa que a fábrica não vai falir, pois algum dia pode não estar com ele para lutar por ela. Ele pergunta se ela pensa em abandoná-los. Ela diz que não, e que só disse isso porque pode se ocupar de outras coisas e talvez ele não queira que ela fique na fábrica. Carlos Daniel diz a Paulina que espera que se ela não ficar com ele por amor, que fique ao menos pelos seus filhos, que a amam tanto. Ela diz que também quer estar unida a ele. Piedade fica feliz ao saber que Carlinhos voltará para casa amanhã. Adelina diz a Piedade que acha que Stephanie vai começar a mudar, porque viu uma coisa no rosto dela que lhe disse que ela vai tentar recuperar o amor do marido. Stephanie pensa em mudar e chora ao mesmo tempo, com medo de perder o Willy. Ela diz sozinha que apesar de tudo o ama, e talvez ainda há tempo de recuperá-lo. Stephanie reza a Deus e pede perdão pelas blasfêmias e pede ajuda para recuperar o amor do seu marido. No dia seguinte, Lalinha pega uma correspondência do carteiro e vai levando para casa. Lisete e Carlinhos estão no jardim. Carlinhos fala que não queria usar suas amuletas, mas que sua mãe o convenceu. Lisete pede as amuletas do irmão emprestada para brincar. O menino ri da irmã. Carlos Daniel vai ao quarto de Paulina e a vê dormindo. Ele admira a esposa e beija ela na boca. Ela se assusta e acorda. Ela pede para ele sair, para ela se vestir. Ele não entende porque tem que sair. Ela diz que não e que vai se trocar no banheiro. Carlos Daniel diz que prometeu não incomodá-la mais, mas não pode continuar assim. Ele diz que precisa saber o que realmente ela tem. Ele pede para irem ao médico, pois quer saber o que de verdade ela tem. Paulina jura que o ama demais, mas não pode falar mais nada. Ela diz que não pode oferecer mais. Ele diz que tem necessidades físicas e necessidades de amar. Carlos Daniel diz que ela não parece estar doente, mas que se estiver, quer cuidar dela. Leda quer ficar perto de Carlos Daniel cada vez mais para conquistá-lo e envenená-lo contra Paola. Lalinha entrega o telegrama para Paulina. Paulina abre o envelope e vê que é uma carta de Douglas Maldonado. Na carta, Douglas agradece a Paulina e diz que é outro homem graças a ela e que está curado graças à magia das palavras dela. Ele informa que sempre guardará ela em seu coração. Paulina sorri, feliz. Na fábrica Bratio, Carlos Daniel segue trabalhando a todo vapor. Paulina chega. Carlos Daniel diz que acabaram de ligar do banco dela. Ele pergunta quando ela fez um cheque de $20.000. Paulina fica assustada. Ela diz que isso deve ter sido um engano. Willy persegue Viviana na fábrica. Ela o rejeita, dizendo que não quer mais falar com ele. Viviana diz que por culpa dele, sua madrinha brigou com ela. Ele diz que está disposto a tudo por ela. Viviana não acredita. Willy diz que no outro dia colocou uma quantia maior no cheque dela, mas Leandro descobriu e contou tudo para o seu cunhado. Carlos Daniel diz a Paulina que ela pode ter deixado a carteira em outro lugar e alguém acabou pegando. Ele diz que em um dos cheques a assinatura dela não coincide. Ela diz que o cheque de $1.000 gastou na viagem que fez. Ela diz que vai levar para Patrícia o salário do Rodrigo e depois irá ao banco. Willy diz a Viviana que se Leandro gostasse dela realmente, teria deixado isso passar e ela ganharia mais dinheiro. Ele diz que tem muito para os dois. Ela agradece e sorri. Ele convida ela para irem ao cinema. Estela escuta tudo. Paulina vai à casa de Patrícia. Ela diz que veio trazer o salário do Rodrigo. Paulina diz que é direito do Rodrigo esse dinheiro. Patrícia pede ajuda de Paulina para ajudá-la, para fazer com que o Rodrigo volte. Paulina fala que Stephanie tem tido problemas com uma garota da fábrica, que parece que dá em cima do Willy. Paulina diz que Viviana é uma jovem inocente, e ela não pretende tirar o Willy de Stephanie, mas Stephanie está o perdendo por si mesma.
Alexandre vai até Paola. Ela está à beira da piscina tomando sol. Logo, ela entra na piscina. Ele pede que ela vá se divertir, pois não pode ir a muitos lugares com ela, devido à sua condição. Ela diz que mais tarde vai fazer compras. Ele pergunta de quanto ela precisa. Ela diz que nada, pois foi ao banco e vai pegar seu dinheiro. Ele diz que ela não precisa gastar o próprio dinheiro. Paola diz que não queria voltar logo para sua casa, pois não gostaria de ficar trancada naquela prisão. Ela diz que quer se divertir até se cansar, mas agora não será como antes. Ele pensa que é um estorvo para ela e que é uma carga, mas Paola diz que não é. E que vai seguir o conselho dele, e quando ele não puder viajar com ela ou sair para festas, irá sozinha. Paulina diz a Patrícia que Stephanie destila veneno em cada palavra que diz a Willy, e ela mesma o perde a cada dia que passa. Assim como ela está perdendo Carlos Daniel. Paulina chora e diz que está perdendo Carlos Daniel sem poder evitar, e é pelo mesmo motivo. Paulina diz que não queria mais ser chamada pelo nome Paula Bracho, pois não é essa mulher que todos conheceram, que é má, perversa.